Fala aí, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, o tema desse vídeo de hoje eu quis abordar um assunto meio diferente, né, do que o habitual aí dos outros vídeos, né? A gente vai conversar, tirar umas dúvidas a respeito do petróleo. Quais são os países maiores produtores, como que é o sistema do refino e também tirar umas dúvidas a respeito do porquê dos aumentos que vem acontecendo sucessivamente, né, no país. O país vem passando uma crise bastante delicada a respeito disso, né? Então a gente vai tirar umas dúvidas a respeito desse assunto. Os países da Rússia e Arábia Saudita travaram uma guerra comercial pelo valor do barril do petróleo, gerando uma crise nos mercados mundiais, inclusive aqui no Brasil. Vamos analisar então os motivos e interesses por trás dessa queda de braço entre as duas potências da OPEP e lembrar outros momentos da crise que ocorreram durante a história e responder à pergunta: será que essa queda nos preços do barril será sentida pelo consumidor final nos postos de gasolina? A Arábia Saudita é considerada a líder não declarada da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Hoje já são 14 os países membros e os sauditas são os maiores exportadores de óleo do mundo. Eles têm a capacidade de produzir até 12 milhões de barris por dia. Com a baixa procura dos combustíveis não renováveis, causada pela pandemia, fez com que o plano dos sauditas e da organização para diminuir a produção de barris para não inundar o mercado com petróleo em excesso. Isso é basicamente a lei da oferta e da procura. Muita oferta e pouca demanda faz o preço cair, e essa estratégia de diminuir a produção dos barris para tentar balancear as contas e recuperar quedas de preços não é incomum. Em 2016 foi criada uma segunda organização, a OPEP Plus, que reunia todos os países que já estavam na OPEP e acrescentaram alguns novos produtores como a Rússia. Daí em diante, foram esses cortes que fizeram os países produtores recuperarem os custos nesse período de baixa demanda. Mas teve um problema: a Rússia, que é outra grande exportadora e que sempre teve uma aliança forte com a Arábia Saudita e com as decisões da organização, decidiu não concordar com a redução na produção. Alguns analistas apontaram duas razões para essa decisão da Rússia. Primeira, seria uma grande oportunidade para analisar queda de demanda em caso de pandemia, e os russos tinham grandes interesses nesses estudos. E a segunda era evitar o crescimento da indústria de petróleo americana, que é baseada na extração de gás xisto, mais caro de se extrair. Nesse caso, a produção americana acaba sendo favorecida quando a extração de petróleo tradicional é reduzida. Por fim, as negociações foram encerradas sem acordo por parte da Rússia. E depois disso, na noite de 7 de março de 2020, a estatal Saudi Aramco anunciou o aumento na produção e também a baixa nos preços de barris de petróleo, com interesses em proteger sua própria posição de mercado. A Arábia Saudita diminuiu o valor do barril em $8 no noroeste da Europa, mercado que a Rússia controla, e também baixou em $4 o preço na Ásia. Uma queda no valor assim não acontecia desde 1991. Isso foi suficiente para mercados da Ásia despencarem nas primeiras horas de abertura dos pregões. A própria estatal Aramco perdeu o valor de mercado por conta dessas medidas, e o reflexo no mercado brasileiro não foi diferente. O Ibovespa fechou a segunda-feira, no dia 9, de mais de 12% e ainda sofreu um circuit break, que parou todas as negociações por 30 minutos. Já o dólar teve forte valorização nesse dia e fechou na casa dos R$ 4,90.
Mas alguns dias depois, em 15 de março, o Ibovespa fechou em baixa de mais de 13%. Já o dólar passou pela primeira vez a marca de R$ 5, mas isso por conta da Covid-19 ter sido categorizada como pandemia pela OMS. Mas essa não é a primeira vez que o preço do barril mexe com os mercados mundiais no decorrer da história. Mas então vamos falar de como é a OPEP e como ela influencia nesses mercados. Foi em 1960 em Bagdá que os 5 maiores produtores se reuniram: Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Irã e Venezuela, que era o único país não árabe no meio. E assim nascia a OPEP. A ideia era brigar contra a diminuição dos preços dos barris que estava sendo praticada pelas petroleiras ocidentais, conhecidas como as Sete Irmãs. São elas Exxon, Texaco, a Socone, a Socal Shell, a Amoco, atual BP, e a Gulf Oil. Um ano depois, os produtores se reuniram em Caracas numa conferência decidido a traçar objetivos para a OPEP aumentar as receitas dos países membros, aumentar o controle sobre a produção e unificar as políticas de produção com as diretrizes criadas. Os países membros aumentaram os royalties que eram pagos pelas empresas multinacionais, assim como encargos e impostos. Mas alguns momentos e crises na história aconteceram por conta do petróleo. Em 1956, antes mesmo da criação da OPEP, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o Canal de Suez. Esse canal permite ligar a Europa à Ásia sem a necessidade de contornar a África. Após a nacionalização do porto de Israel, ficou bloqueado, prejudicando o abastecimento de petróleo no Ocidente. Em 1973, houve uma nova crise. Os Estados Unidos apoiaram Israel. Como protesto a esse apoio, os países membros da OPEP supervalorizaram o preço do petróleo. A crise seguinte aconteceu por causa do Irã, que estava em meio a um conflito político. Logo em seguida, em 1978 e 1979, aconteceria a Revolução do Irã e ainda uma guerra seria travada entre Irã e Iraque, reduzindo a produção de petróleo e causando o aumento do preço no mundo, já que ambos os países eram os maiores produtores na época. A Guerra do Golfo, em 1991, gerou uma nova crise. O Kuwait foi invadido pelo Iraque e os Estados Unidos interviram na guerra e expulsaram os iraquianos que, ao saírem, incendiaram os postos de petróleo. Em maio de 2008, o preço do barril superou o valor de $130 pela primeira vez, tudo por conta de uma possível escassez de oferta para aumento de demanda e desvalorização do dólar. Agora vamos voltar para o momento atual e falar um pouco aqui do Brasil. A Petrobras, em conjunto com o governo federal, havia decidido priorizar a exportação de óleo cru. Com as quedas do preço no mês passado, a perda de preço de valor de mercado da estatal brasileira foi de 29,7%. Trocando essa porcentagem por valores reais, foram mais de 91 bilhões de dólares de desvalorização. O recorde de queda de valor de mercado anterior era de 47 bilhões de dólares, que havia sido registrado em 2018. Os efeitos dessa queda de preço também poderá ser sentido na arrecadação da União, estados e municípios produtores de petróleo. O orçamento anual desses estados e municípios foram calculados baseados em uma projeção com o valor de barril mais elevado. Com isso, a receita poderá ser bem menor e o Rio de Janeiro
pode ser o estado mais afetado, pois ainda não se recuperou totalmente da crise de 2018-2019. Outra relação do preço baixo do óleo tem a ver com os leilões do pré-sal, que foram em 2020. Isso porque não seria bom dar continuidade a esse processo com o valor de petróleo tão baixo. Porém, no dia 2 de abril, o presidente americano postou em rede social que a Rússia e a Arábia Saudita já estavam se reunindo para cortar a produção de óleo entre 10 e 15 milhões de barris. Isso foi suficiente para aquecer os mercados e fazer com que os barris tivessem uma alta de 46% nos pregões. Foram no fim do mesmo dia, o Kremlin negou a existência dessa conversa com a Arábia Saudita e por volta das 5h30 da tarde, o barril, que estava em alta, enfraqueceu para 21%. Ainda assim, as ações preferencial da Petro fecharam em alta de 8,4% e as ordinárias em alta de 8,6%. E isso fez com que o Ibovespa subisse 1,8% nesse dia. Mas com tudo isso, será que esses eventos farão com que os brasileiros paguem menos para encherem os tanques de seus carros? Com toda essa variação do preço, a política que vem sendo adotada pela Petrobras desde o governo Temer é a política de preços internacionais. Se o preço cai no exterior, aqui deve acontecer o mesmo. Inclusive, já houve uma queda de preço no litro do diesel, já que passou de 3,66 de 1 a 7 de março para 3,49 de 22 de março a 28 de março. Infelizmente, os postos não costumam repassar todo o reajuste dos preços nas bombas. Fatores listados pelos analistas, esta é a formação de preços de combustíveis. A gasolina tem 45% de incidência de impostos e é misturada com etanol. Já os impostos que incidem na formação do preço do diesel são de 24%, somados a misturas de biodiesel. Pessoal, espero que tenham tirado todas as dúvidas e que o conteúdo tenha sido relevante. Nesse caso, peço que todos compartilhem o vídeo e deixem um like aí para fortalecer o canal.